Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Vinícius, sou coordenador do projeto de extensão Cartografia nas Infâncias e Registro do Espaço Geográfico nos Anos Iniciais. Hoje a gente realiza mais um encontro. De pronto, eu já queria agradecer as nossas duas convidadas, Ana Beatriz e a professora Luciana. E nesse começo de conversa, né, a gente sempre traz um tema para dialogar aqui com o nosso projeto de extensão. E hoje eu trago uma dica literária, né? É um livro que eu recebi até de presente do último Encontro Nacional de Geografia, que é um livro da Lana Cavalcante e do Matheus Marquesan Pires, que é Geografia Escolar e Diálogos com Vygotsky. Esse livro eu vou deixar depois o link aí no nosso chat para acesso de quem tiver interesse, mas dentro do escopo do nosso projeto de extensão, a gente discute muito a geografia das infâncias, né, e a teoria histórico-cultural. E esse livro, ele reúne três grupos, né, de textos. O primeiro deles faz diretamente uma relação com o ensino de geografia e a formação docente. O segundo fala um pouco sobre a questão do ensino de geografia na vida dos professores. E o terceiro trata da pesquisa com a escola básica, pesquisa com crianças, que também é o pano de fundo aí de quem faz pesquisa dentro do círculo da teoria histórico-cultural. Então, dentro dos assuntos chaves, né, dessa indicação de leitura para quem pesquisa, trabalha no campo da educação, a gente vai ter discussões sobre a teoria histórico-cultural, os diálogos com Vygotsky e o seu pensamento, trata bastante sobre o conceito de linguagem e as infâncias. Então, é um livro de 2022, mas acho que merece aí uma leitura por conta daqueles temas que dialogam com o nosso trabalho, né, o nosso fazer docente. Então fica aí a dica, Geografia Escolar e Diálogos com Vygotsky. Quero agradecer também a presença da nossa bolsista de extensão, a Maria Eduarda, que está aqui conosco, acompanhando o chat, e a professora Daniele Tudes, que me acompanha no Colégio de Aplicação da UERJ e organiza a sala com a gente aqui nesse projeto. Então, para a gente começar essa conversa, né, fazer uma breve apresentação das duas pessoas que estão aqui conosco. A professora Ana Beatriz, também conhecida como Bia Onça, né, ela vai falar daqui a pouco, porquê do nome, né, mas ela é professora substituta no CAP UERJ, é doutoranda em Geografia pela UF, mestra em Educação pela Unirio e cursou Geografia pelo FRJ. Então, trabalha com as crianças, mas também fez uma formação, né, em Geografia especificamente. É diretora de projetos sociais e de campo da ONG Coisa de Mulher, Instituto Casa das Pretas. E mais do que tudo, é a mãe do Malcolm, né? Então já desejo aí uma boa chegada para a Ana Beatriz, que vai comentar com a gente daqui a pouco. E a professora Luciana Ribeiro, né? A segunda convidada de hoje, que é mestre e doutora em educação pela Unirio, ativa pesquisa principalmente nos temas de educação étnico-racial, a formação docente, a própria Lei 10.639, né, que está completando 20 anos há pouco tempo, conceitos raciais e estudos decoloniais. E atualmente ela faz parte do grupo de estudos e pesquisa do currículo chamado GEPAC. Então desejo uma boa chegada às duas, agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite e passo a palavra, Ana. Você pode se apresentar e já dar início a essa conversa com as pessoas que estão aqui conosco. Boa noite e obrigado. Boa noite a todas as pessoas, né, presentes que estão assistindo. Eu queria agradecer o convite do professor Vinícius, parceiro lá do CAP, né, do Núcleo Comum, junto comigo na turma 52, a Tude, parceira da turma 53. É um grande prazer esse encontro, ele está sendo elaborado, eu acho que desde maio, né? Assim, as pessoas super organizadas, né, super pontuais. Agradeço a escuta, eu acho que essa conversa, né? Eu e Luciana somos uma dupla que nos conhecemos há anos e viemos trabalhando junto em alguns projetos, né, em algumas universidades, alguns institutos aí. E quando o Vinícius me fez o convite, a primeira pessoa que eu pude pensar é na Luciana Ribeiro, né? O Vinícius já falou o seu currículo, mas é mais importante da Luciana que ela é comprometida, né? Além de professora, educadora, ela é uma pessoa muito comprometida com a educação para as relações étnico-raciais, e isso, para a gente, é fundamental nesse diálogo, nessa roda de conversa que a gente pretende, nessa circularidade que a gente pretende propor aqui, né? Porque é uma conversa
a gente está chamando de conversa. As geografias, infâncias e relações raciais, essa conversa, ela se dá a partir das nossas experiências, não posso falar no coletivo, mas é um coletivo que nos aproxima, né? A gente fez mestrado na mesma universidade, na mesma época, e a gente se aproximou desde então, isso já faz um bom tempo, né, Luciana? Então, os nossos diálogos, eles se atravessam de alguma forma. E aí eu criei um slide para a gente pensar, né, coletivamente, já que é um projeto de extensão, e a extensão também é pesquisa, ela também suscita outras aprendizagens, né? Outros projetos. Né? Eu fui estudante da graduação, do mestrado, da pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, na extensão na universidade, como foi importante a extensão na minha vida, né? E gostaria que os estudantes que estão aqui, né, os professores, futuros professores, bolsistas, pudessem pensar na extensão, que quando você se formar, vá para a extensão também. Eu sou uma estudante da graduação extensionista, né? E aí, voltando aqui ao nosso diálogo, da nossa... Não está descendo? E aí? Não está descendo, não? Às vezes demora um pouquinho, agora tá. Foi, está descendo. Foi, Tudes? Foi. Então, tem quanto tempo, gente? Ninguém falou o tempo. A gente fala, hein? Pode falar quando tiver um tempo adequado, a gente passa para a Luciana, mas é aproximadamente meia hora aí de conversa, ok? De 15, pensei nisso. 15 a 20, 25 minutos para a gente também ouvir, né? Mas pode fazer reflexão também, é uma circularidade aqui de conversa. Então, se tiver um tema que você queira que a gente comente, pode abrir para a roda e a gente virtualmente vai fazendo o possível aí para conversar com você também. Não precisa ficar solitária, tá, Ana? Você já veio. Tá. Então, vamos lá. Algumas circularidades possíveis, né, que eu estou pensando. E aí, quando veio o convite para falar da formação de professores, né, com estudantes, com professores que já estão no dia a dia da escola, de projetos, de instituições, eu fiquei pensando no comprometimento, né? E pensei muito na lei 10.639, que acabou de fazer 20 anos, né? Nos pactos que essa lei, né? De quem fez essa lei, né? A lei criada pelo Movimento Social Negro Brasileiro, né? Onde parte de nós, no caso eu, né? Que eu fui uma estudante que estava nessa luta na época, né? Pela UERJ, Luciana também, lá na comunicação, e com a própria Zoilda da Trindade, a qual ela trabalhou, a gente pensa de como foi construída a lei 10.639, né, em janeiro de 2003, quando ela foi assinada, mas dos percalços até chegar essa lei, né? Lendo um pouco para a gente conversar, eu fui lá no livro Dicionário das Relações Étnico-Raciais Contemporâneas, da Flávia Rios, do Márcio André e do Alex Hatt, no texto sobre ações afirmativas, e aí eu fui lembrar esse diálogo em relação à ação afirmativa da Ana Carolina Venturini e da Paula Barreto, né? E de como nascem as ações afirmativas, por que nascem as ações afirmativas. Mesmo que a gente tenha alguns ativistas como o Abdias do Nascimento, que na década já de 80, no projeto de lei 1332, já falava das questões dos pensamentos afro-brasileiros, já falava das vagas do serviço público, ou até antes, já na década de 30, pensando na Frente Negrina, né, que é o primeiro movimento negro oficializado depois da falsa abolição, eu fiquei pensando sobre a lei, né, dos comprometimentos que os estados brasileiros, 27 estados brasileiros, e o próprio governo federal têm com a lei, com a provocação da lei. Né? Dentro se a gente parar para pensar, dentro de da Secretaria de Educação, dentro dos municípios, e aí a gente vai ter, eu acredito, que a Luciana pode trazer, e ela está trabalhando muito com isso, um mundo de escalas de como a aplicabilidade da lei, né? De não ser só aquela lei aplicada no 13 de maio e no 20 de novembro. Acho que essa fase
a gente que está na cidade, né, aí a gente pensa muito como sudestino, né, do Rio de Janeiro. Achar que a gente está muito bem na foto, que a gente está fazendo o nosso serviço, mas se a gente for parar lá no Maranhão, em Burukti, se a gente for parar lá na Amazônia Negra, se a gente for parar lá no sul do Brasil, nos Pampas, a gente vai ouvir de professores e professoras que nunca nem ouviu falar ainda, hein? 20 anos depois. Eu acho que a Luciana vai dar essa conversa, vai fazer essa conversa melhor do que eu. E aí eu fiquei pensando na formação de professores, e aí é de um lugar que eu quero falar, de uma professora que se diz ativista, que se diz comprometida, aí eu coloco aqui, né, o comprometimento público, porque muitas das vezes a gente é comprometido e a gente vai para a escola, e chega na escola a gente fica meio que acanhado ou vira o professor que fala de questão racial. São 2 pontos, 2 polos. E que às vezes a gente fica cansada de ser o professor que só vai falar sobre isso e vira um chato, aí fica sozinho, e aí fica triste com o passar do tempo, fica com depressão, com todas as questões que a gente possa imaginar, mas é preciso que a gente possa conversar sobre isso, mas é preciso ter um comprometimento com a questão de trabalhar com a Lei 10.639, de poder trabalhar a Lei 10.639 a partir da geografia, que no meu caso, de ser geógrafo, de buscar, né, com que a criança possa, através do espaço geográfico, se ver, né, ele possa ver na paisagem, no território, no lugar, identidades as quais atravessam ele, enquanto crianças, enquanto uma infância, né? A geografia da infância trabalha isso. Oi? Queria comentar que o professor Renato Emerson dos Santos, né, ele vai dizer que essa geografia, né, escolar, né, quando a gente vincula a 10.639, ela não basta para a gente se localizar, mas é para a gente agir no espaço através da lei. Então, isso fala muito também, né, sobre a promoção da lei para que a gente haja, e não apenas, né, fique fazendo uma leitura distante, né, que aquilo não tenha relação com o sentido, né? Só esse comentário. Certeza. Não, mas eu acho que é isso. Eu vou falar um pouquinho do Renato, né? Eu acho que para quem está trabalhando com as geografias, as infâncias de relações raciais, é preciso trazer alguns nomes, Vinícius. Até porque muitos de nós, no meu caso, eu não tive geografia da África, eu não tive geografia das relações étnico-raciais. Eu fui formada muito antes desse debate tá em pauta, né? Tá em vigor, de estar massivamente uma equipe pedagógica falando sobre isso da lei, né? Então, assim, é importante a gente pensar no campo da educação, seja ele na escola pública, na escola privada, nos espaços outros de aprendizagem, nas universidades, né? Nos outros espaços educativos, no e para a infância a partir da lei, sabe? Porque é muito potente quando a gente vê uma formação de professores, um professor bolsista, né, o estagiário bolsista, ele se compromete, né, o professor da sala de aula, né, parceiros, isso é não só das ciências humanas, tá? Isso já caiu por terra. Professores da matemática, da química, da física, da biologia, de poder dialogar. Bia, isso é uma utopia? Eu acredito que não, porque existem muitas experiências positivas, acho que a Luciana pode dizer isso, ao mesmo tempo que a gente tem as dificuldades da aplicabilidade da lei, a gente também tem pontos positivos da lei, né? E aí eu vou passar aqui o slide para a gente... E aí a primeira circularidade, pensando na Zoilo da Trindade, né, nos valores civilizatórios da oralidade, né, dos sentidos, dos afetos, é preciso que a gente, na formação de professores, a gente possa ter esse comprometimento com algumas demandas, uma demanda social que vem do movimento social para dentro da escola, desse espaço educativo, a partir do afeto, que eu gosto muito de trabalhar, mas é preciso também ter que eu posso dizer, o próprio cuidado de si também, né? Porque falar de alguns pontos, e aí não é só da Lei 10.639, tem a 11.645, das questões dos povos originários, dos indígenas, que é bom a gente trazer, né, esse debate, porque, de novo, eu estou muito com essa coisa do sudestino, né, do sudeste e do sul,
porque no norte, no nordeste, no centro-oeste, né, a partir dessa geografia, são outros diálogos, são outros corpos, são outras vivências em ser negro, são outras vivências em ser povos originários, então a gente precisa avançar nisso. Aí aqui eu vou para o nosso currículo e a nossa pedagogia diária, né, do cotidiano. Estão vendo aí? Porque eu estou indo e voltando, né? Pensar esse currículo, o currículo praticado, né, do dia a dia, das vivências, né? A partir de pensadores negros e negras, indígenas, né, para construir uma educação antirracista ou uma etnoeducação pluriversal, vindo muito do que eu trabalhei no meu mestrado. Eu sou de uma escola de educação, né, da pedagogia decolonial da professora Cláudia Miranda, que bebeu da Catherine Walsh, do Alboleda, do próprio professor da Rural, Luiz Fernandes, e da própria Vera Candor, né, da PUC, que trabalha com a interculturalidade crítica. É preciso que a gente pegue, né, essas teorias, a gente faça a própria praxis, como a gente pensa, né? A praxis em si, aí eu trago Bell Hooks, que eu gosto muito, né? Uma escritora afro-americana, né, que trabalha com a coleção de livros maravilhosos, que trabalha a partir estar junto com o pensamento outro a partir dos movimentos sociais negros, movimentos emancipatórios, movimentos pesqueiros, movimentos caiçaras, movimentos os quais possa agregar na nossa prática diária, porque as infâncias que estão na escola estão vindo também desses lugares. Né? Nosso currículo não ser aquele currículo eurocentrado, colonial, né? Que a gente possa fazer uma reflexão do que a gente recebe na nossa reunião pedagógica, que a gente possa refletir juntamente, né? Que os colegas e as colegas, né? Você que está vindo para a escola nesse primeiro momento para dar aula e fica muito envergonhado ou muito com medo do que vai ouvir ou do que vai falar, né? E ser racista também tem um preço também, eu acredito. Mas é preciso que a gente possa pensar nesses movimentos sociais, né? E aí tem um pouco do meu doutoramento que eu estou fazendo na UFA em relação ao movimento social de mulheres negras, de como o movimento de mulheres negras ele me foge enquanto professora educadora, né? De acreditar que o som da escola é possível de mudança, certo? Então, assim, o nosso currículo ele precisa a todo momento ser repensado, ser recalculado, né? Ele é recalculado para frente, para trás, recalculado de todas as formas que a gente possa estar dialogando. E aí a nossa pedagogia, né? Que eu estou trazendo nossa pedagogia do cotidiano da nossa escola. E aí eu estou falando da nossa escola não porque eu estou no CAP como substituta, mas aí eu estou falando não só da escola pública, mas eu sei que nas escolas privadas tem todas questões que são muito ambíguas das escolas privadas, né? Do medo dessa comunidade escolar, do que está sendo dito, e, sobretudo, a partir do que a gente vem vivenciando nesses últimos anos, né? Momentos duros, políticos, momentos religiosos que, muitas das vezes, interpelam nossos pensamentos e que a gente tem que estar vigilante também, né? E aí, de a gente pensar em epistemologias, né, pedagogias dialógicas, as quais a gente possa trabalhar numa interdisciplinaridade, né, e fazer a prática do Ubuntu, né, na América Latina, né, essa cosmovisão africana, né, cosmovisão dos povos originários, trazer isso para o dia a dia, sobretudo para quem está na cidade, parece utopia. Mas eu acredito que tenha professores e professoras, né, professoras comprometidas com esse diálogo, com essa abertura, certo? Ana, então, queria oi. só fazer um comentário aí no que você está falando, né, sobre essa situação de uma visão de África ou de um Afro-Brasil, né? Sim. Que é importante para os professores e professoras ou estudantes aí das infâncias que estão discutindo África, né? Primeiro é a gente revisitar esse currículo. E, além disso, sempre na escola, é situar contextualmente, né, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, qual o contexto que a gente está trazendo. Né? Porque é o que você disse, no senso comum,
as pessoas veem a África como um país, ou veem a África como um lugar de pobreza, como um lugar de despreparo acadêmico, onde não há conhecimento potencializado. E isso a gente só consegue virar o jogo, né, e apresentar a Lei 10.639 na prática de uma forma produtiva quando a gente situa eles espacialmente. Olha, a África é assim, a gente tem diversos países que contribuem com nossa cultura, com nossa formação, inclusive com o conhecimento, né, que emana de África muito fortemente para a própria Europa, né, que é uma península. Ela não chega a ser um continente, né, mas ganha essa força por conta da colonialidade de saber, que você já colocou aqui, né? Aquilo que toma forma nas nossas mentes aí com o passar do tempo. Mas era só para fazer esse adendo, né? Que nós, como professores, situando as crianças e os jovens espacialmente, fazendo essa mediação, né, didática, é super possível discutir uma outra África ou até mesmo um Brasil que é fundado pela população negra, como a Argentina, né? Pouca gente sabe que o tango é negro, né, na Argentina. E essas questões que você fala dos sulistas, né? A gente acaba não percebendo muito esse movimento por conta de toda essa colonialidade que a gente sofre, né? Até no texto que vocês colocam, né, que vocês prepararam muito bem, falaram dessa sombra da colonialidade, né, o manto dessa colonialidade, que muitas vezes não deixa a gente perceber, né, esses discursos que ficam enviesados. Sim, e aí, esse livro aqui, que eu estou, Ensino de Geografia da África, Caminhos e Possibilidades para uma Educação Antirracista, organizado pelo Rosenberg Ferracini, né, do Mato Grosso, o Jonathan da Silva, da USP, o Sábio José Dias Rodrigues. Ele tem vários geógrafos, eu estou nele também, não é porque eu estou não, mas ele tem várias práticas, né, tanto do ensino médio, da educação infantil, do primeiro segmento da educação básica, do fundamental e do segundo, de como o professor de geografia pode pensar, a partir do Renato Hermes, que é basilar nessa discussão, e a gente tem que dar nome aos bois, que ele está vivíssimo aí, né? Que a gente possa também pensar numa, como você disse, né, espacializar o nosso estudante a partir das suas infâncias, a partir do seu próprio lugar, né? A partir do próprio bairro do Engenho Novo, a partir da própria abolição, né, como a gente vem fazendo no CAP, né, dessa discussão do próprio lugar do próprio estudante, da Baixada Fluminense, né, da própria Zona Sul, do Quilombo, onde eu sou professora substituta do CAP, onde tem mesmo uma estudante, posso até falar o nome dela, que ela é muito querida, não tem nenhum problema, eu acho que até a mãe dela vai gostar. A própria Sofia veio me mostrar um livro que ela está lendo sobre as rosas negras do Quilombo, ali do Leblon. Aí eu falei, nossa, Sofia, que lindo! Né? E aí é interessante notar por quê? Porque a prática pedagógica está tentando estimular nessa criança, seja ela branca ou negra, que ela possa entender outros corpos, outros lugares de resistências, né? Aquela geografia imaginativa que o Said fala, né? Então, assim, a gente pode estar dialogando na nossa sala de aula, no nosso espaço educativo, outras possibilidades de mundo, outras possibilidades geográficas espacializadas a partir da paisagem, a partir do território, a partir da própria região. Se a gente for parar para pensar de como as regiões, se a gente pensar no mapa, né, as regiões, a regionalização, como elas, a partir da ciência, né, do Estado, que é a geografia, desde o século XIX, de como ela foi fundamentada na raça. E como foi isso, quando a gente trabalha, pega alguns livros antigos de geografia ainda, você vê a África negra, a África branca, olha isso. Você já orienta que a partir do sul do deserto do Saara é uma África negra, e acima uma África branca. O que é África negra e o que é África branca? Então, quer dizer, a própria ciência ela já nasce fazendo essa divisão, essa regionalização de pessoa, diferenciando pela sua raça, e aí vem as desigualdades e hierarquias, como o Renato Emerson gosta de trabalhar, né? E aí eu vou avançando, e aí eu trago para a gente... As dicotomias também, né, Ana? O norte e o sul global, né? Os industrializados e os que estão em processo de desenvolvimento. Mas falando um pouco sobre mapas, para quem está nos ouvindo também, tem uma referência que é fundante ali para a gente conhecer o nosso Brasil a partir dos quilombos, né? Que é o trabalho do professor Rafael Santos dos Anjos,
também é fantástico, porque ele faz um mapeamento de quilombos que poucas pessoas conhecem, né? Que existem quilombos urbanos, né? Esses movimentos que estão dentro das cidades também. Só para pontuar isso, tá, Ana? Segue para você. Acho que o Sanzio, acho que é um dos primeiros, ou quase o primeiro, né? Ele é o primeiro, ele está no Centro-Oeste, ele acabou, acho que, de aposentar. Eu tive a possibilidade de ir no Enamped em Tocantins, né? Ele estava lá, né? E ele é uma figura, né? Inteligentíssimo, fala bem pra caramba. E o Sanzio traz uma questão que é muito primordial para nós, geógrafos e geógrafos negros, né? Pretos e pardos desse país. Eu acho que o Sanzio ele faz uma questão da cartografia e dessa cartografia negra, que ele traz a questão dos quilombos e os quilombos urbanos, ele mapeia, né? Ele diz, olha, né, se a gente for falar de alguns cartógrafos aí que tentam mapear a gente, né, embranquecer todo esse território, ele vai falar assim, olha, aqui não, aqui nesse lugar tem identidade, tem referências, né, tem cor, tem corpo, tem alma, né? O Rafael Sanzio, infelizmente, de novo, aqui no Sudeste a gente usa muito pouco. Quem está na academia trabalhando com cartografia conhece Sanzio, mas assim poucos de nós, infelizmente, alguns livros ainda não têm o Sanzio, né? É preciso ter livro didático com os nossos corpos, com as nossas caras, né? Com os nossos diálogos. E aí eu trago as geografias negras cotidianas, que é pensar, né? O termo geografias negras ele não é recente para essa nova roupagem da academia da geografia, né? A partir da própria lei 10.639, outros corpos entrou na universidade, né? Outras discussões apareceram nas universidades. E aí, esse aparecimento de jovens negros, seja ele mulheres, homens, pessoas trans, LGBTQIA+, começa a discutir dentro da própria geografia o Sanzio, né? O Milton Santos, poucas pessoas, depois de muito tempo que vai entrar, eu não sabia, até eu entrar na universidade, que o Milton Santos era uma pessoa negra, né? E ele é a maior referência que a gente tem no Brasil sobre geografia brasileira. Mas vai ter academia, vai ter algumas universidades que não reconhecem isso. Aí tem a questão do próprio eco acadêmico eurocentrado, né? E aí, as geografias negras é uma perspectiva que privilegia a experiência geográfica da população negra na diáspora, e as lentes teóricas que a gente busca compreender é a existência do negro, que é distintiva de outros grupos em sociedade pós-colonial e pós-escravista. Aí a gente tenta, na verdade, ver a espacialidade negra, e aí a espacialidade negra dessa criança, no sentido de que ela possa se reconhecer nesse espaço como ela é, né? Acho que a geografia negra, tentando trabalhar com as questões das infâncias, ela é muito particular no sentido de que a gente possa pensar não sei falar essa palavra, mas desmantelamento do próprio racismo, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem as geografias para relações étnico-raciais, e aí Renato Emerson, o professor Denilson Oliveira, da própria UERJ, já vem trabalhando isso há um tempo, são professores referências no debate, né? O professor Alex Hatt, que trabalha com as questões das especialidades negras, né, a partir dos seus corpos, a professora Lorena Souza, a professora Maria Silva, que a gente chama ela de Marinha, em Rondônia, fez um grande trabalho no sul de Rondônia, há um tempo. Então, são professores, o próprio Rafael Sanzio. Então, assim, são professores negros que vêm trabalhando dentro da universidade, na geografia brasileira, que, infelizmente, não são reconhecidos pelo seu trabalho, mas vêm fazendo pequenos e movimentos, deslocamentos, né? A geografia gosta muito de deslocamentos espaciais muito interessantes, a partir dessa perspectiva de trabalhar a questão da Lei 10.639, discutindo a raça, o racismo. Aí aqui eu trabalho, o que a geografia negras trabalha? Relações étnico-raciais, o racismo, o antirracismo, as populações negras brasileiras, africanas e da diáspora, porque também tem isso, né? A diáspora é muito grande. A diáspora, né? Ela é sem fim, né? A população diaspórica ela está espalhada, né? Várias populações
passaram pela diáspora, como os próprios judeus, mas a diáspora negra ela é muito, muito, muito grande, né? E aí a geografia negra ela tenta trabalhar as teorias espaciais, o espaço, a paisagem, o lugar, o território, né? Tentando pensar esse pensamento geográfico a partir também de nós. Aí vem aquela frase máxima do movimento social: como que é? Nada sem nós, como é que é, Luciana? Nada que fale de nós sem nós. Meio isso. Vai falar de mim sem a gente? Não tem como. Não tem como falar de pensamento de história do pensamento geográfico sem discutir raça, sem discutir o que foi feito com a hierarquização das raças. E aí, eu sou de uma escola, que é a FRJ, que a gente sabe, o professor catedrático de História do Pensamento Geográfico, a gente nunca ouviu falar de raça nessa discussão, que o Paulo César, né, que é a teoria de geografia, a História do Pensamento Geográfico. Então, assim, é preciso, e aí esses corpos novos, esses professores novos, estão começando a entender. Eu faço parte de um grupo de geógrafos pretos brasileiros, com mais de 300 professores do Brasil e fora do Brasil, que está discutindo sobre isso. Nada de nós sem nós, não tem como discutir história do pensamento geográfico sem a questão racial, sem a questão do negro, sem a questão da mulher negra. E também, a partir da escola, da educação, que a gente possa pensar em métodos e metodologia para o ensino da pesquisa da geografia, coisa que a gente, lá no CAP, vem fazendo, vem discutindo, vem pensando, vem refletindo. Vamos lá. E aqui, geógrafos negros e suas discussões espaciais, que eu acho que é bom para quem tem informação, quem a gente pode procurar para esse debate, né? Eu gosto muito de participar de eventos que as pessoas dizem assim: olha, pega esse livro tal, esse eu estou indicando esse livro, porque a gente vai pesquisar, né, Vinícius? Como esse livro que você colocou aí, que eu já vou pesquisar. E aí eu pensei nesses geógrafos negros, são discussões espaciais. Renato Emerson e o Denilson Oliveira, que trabalham com as questões da geografia das relações raciais já há muito tempo, né? O Renato Emerson, desde 2000, nem vou falar, senão eu falar a idade dele, mas desde 2006, quando ele faz aquela tese com quase 600 páginas, que até hoje ele está publicando ela, que eu brinco com ele, de como é referência, né? O Denilson, o próprio professor Denilson, que agora está na UERJ Maracanã, vem discutiu o hip-hop, e agora está discutindo o genocídio da juventude negra. Então, são debates as quais são muito importantes. Bia, mas esse debate é só para professor negro? Não, eu acho que o debate das relações étnico-raciais é para todas as pessoas que querem trabalhar com outras perspectivas epistemológicas, ok? O professor Alex Hatch, né, ele está no Lagente, que fica desde 2006, que ele está no Lagente em Goiânia, que é um grupo muito potente, onde formou vários professores que estão aí, até na própria UF, o professor Diogo, que hoje é coordenador da geografia lá na UF de Angra, e a Lorena Souza, que também está, se eu não me engano, na UNB, se eu não me engano. Então, assim, são professores que já há muitos anos, dentro da própria geografia, estão discutindo a questão racial, as questões de gênero, a questão do antirracismo, a questão das populações indígenas, a questão da população caiçara, como a Cátia Antônia vem trabalhando com as questões dos caiçaras. Então, são dimensões espaciais sendo discutidas por professores comprometidos com a lei e comprometidos com a questão racial, porque são essas pessoas que estão embasando muitas teses, muitos livros, para que nós, professores em formação, porque eu acredito que todos nós somos em formação, né? A professora Geni Guimarães, que é da Rural, que está no colégio técnico, e eu gosto muito quando a Geni fala que era uma professora da educação básica, pesquisadora, né? Que ela trabalha com a dimensão racial do espaço. Né? Ela fez a tese dela em 2015, mas ela já vinha trabalhando, e aí, desde então, ela vem trabalhando com esse debate. E os nortes afro-americanos, né? Os Black Geographers, a Catherine McTrick,
o Willie Woods, o Brassey, a Latoya Reeves, que eu tive o prazer de conhecer lá nos Estados Unidos. Essa galera, ela já vem trabalhando com as questões étnico-raciais, ou que eles chamam de black geographers, porque a questão negra, como a própria Catherine McPick fala, ela é espacial. Então, ela é muito parecida. Ela é muito parecida, seja eu aqui no Rio de Janeiro, seja ela lá no Canadá hoje, enquanto professora lá no Canadá. A questão racial, ela é espacial. Então, não é um problema só meu, é um problema dela que sofre racismo, é um problema quando os estudantes negros da universidade dela, da geografia, tentam trabalhar com as questões do bairro, com a questão dos territórios, das gangues afro-americanas, e que vai dizer, olha, eu não sei onde estudar, eu não sei quem procurar para ler. É muito parecido com o que nós, estudantes, aí eu me coloco nesse lugar, né? Eu sou doutoranda, ficamos procurando livros e teses onde a gente pode se procurar. Então, essas pessoas nos Estados Unidos e até no Canadá, que a McKinney está lá agora, vem trabalhando com as questões negras da geografia também há algum tempo, né? E pesquisadores de outras áreas, que isso também é muito importante e é potente para a nossa área. Eu gosto muito de trabalhar com geógrafos que trabalham não só com a geografia, mas que trabalham com outras áreas, né? Como o Muniz Sodré, né? Como a Rolink, como o Rufino dos Santos, como a Bell Hooks, como a Patrícia Hill Collins, como a Conceição Evaristo. Então, assim, são diálogos os quais a gente tem que pensar a partir de outros pensadores, também de outras áreas que agregam nas nossas discussões. E aqui, passando, e aí a experiência e vivência das infâncias do CAP UERJ, onde eu estou como substituta há um ano. O CAP UERJ, né, tem uma equipe interdisciplinar, eu estou no 5º ano, juntamente com o Vinícius, na turma, mas existe mais 2 turmas de 5º ano. Eu acho que a potência, né, e do comprometimento da equipe das experiências que eu tive em outras escolas é diferencial. É uma escola pública de referência, mesmo com todo o contexto do estado do Rio de Janeiro, mas os professores, de certa forma, né, são comprometidos com a lei desde o primeiro momento. A equipe se esforça, trabalha a partir da lei em todos os contextos, né? Tenta trabalhar com outros escritores, e aí são professores e professoras de diversas áreas, e isso é muito bom para essas infâncias, né? Essas infâncias do dia a dia, essa equipe interdisciplinar e comprometida, desse projeto que eu coloco aqui algumas imagens, do Valonga Paraty, que a gente está construindo desde o começo do ano, que é um projeto da própria escola, né? Antes, já chego já na escola com esse projeto. O projeto é da escola, acredito que cada ano é de um formato, mas ele tem essa coisa, né, da questão da Lei 10.609, porque do Valonga Paraty, de falar um pouco da Pequena África, essas fotos são da expedição que a gente teve, a segunda expedição que a gente teve pela Pequena África no centro do Rio, para quem não sei se todo mundo é do Rio, já pôde conhecer, mas é um projeto que já vem há algum tempo, antes da gente chegar nesse lugar, no Passeio pela África, antes da gente chegar no centro do Rio, a gente foi ali próximo ao CAP, né, no Rio Comprido, para a gente trabalhar com as questões dos adinkras, né, da história da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente vai passando num projeto interdisciplinar sério, né, que trabalha com a questão da própria cidade do Rio de Janeiro, da formação territorial da própria cidade, das identidades, que vai trabalhar com a questão... Oi. Eu acho importante que a gente reforçar aqui, né, que o espaço geográfico ele produz história, mas ele também constitui a gente como ser humano. Por isso que a gente procura trabalhar bastante essas espacialidades negras, né? Porque elas estão o tempo todo sendo soterradas, sendo invisibilizadas, e quando a gente traz isso à baila, né, as próprias crianças, que são reflexos das suas comunidades, da sociedade em que vivem, elas modificam o olhar, assim como nós adultos também, né, como tomamos conhecimentos outros e passamos a refletir sobre aquilo que a gente vive. Então, os projetos do CAP estão muito ancorados nisso, né?
que o mesmo Sim. espaço pode trazer diferentes vivências e singularidades, né? Porque ele representa isso, né? A gente não teve Sim, apenas a influência branca, portuguesa, colonial na construção da cidade e dentro desse trajeto até Paraty, né? Você já tinha falado dos caiçaras, mas é bom sim, reforçar isso, né? Que essas singularidades existentes aí vão construir coletivamente a cidade e o estado do Rio de Janeiro, né? Já que a gente está falando sim. especificamente É, de uma a gente metrópole, né, portuguesa, colonial. de uma metrópole portuguesa colonial, com todas as suas demarcações e a invisibilização dos nossos adinkras, né, que a gente trabalhou tanto no primeiro trimestre, e de como trabalhar com as questões dos que a gente trabalhou com as questões das representações negras da pequena África, como Heitor dos Prazeres, né, como a tia Ciata, Os sujeitos, né, da cidade do dos Rio, né? sujeitos da cidade do Rio, foi muito importante, né? E aí também tem a questão dos próprios professores, como a professora Tudes, a professora Mônica Lins, a Glorinha, a Soimara, né? Que são pessoas que já trabalham, que já têm uma expertise dentro do tema e de como elas se esforçam para estar nesse lugar, né? De escuta, de entender, de propor, e isso é muito interessante, né? E aí, de pensar também o corpo discente do CAP, né? Como eu disse, eu também sou professora do primeiro ano do CAP, por incrível que pareça. E no primeiro ano, juntamente com o quinto ano, eu percebo muito que esse corpo discente se vê na questão racial, seja uma criança branca, seja uma criança negra. Né? O fato do CAP hoje, né, ter muito mais crianças mais pobres, mas crianças de escola pública, quer dizer, crianças que são de escola pública, mas crianças negras, né, crianças com renda menor, e assim, tu vê um número, uma escola muito diversa, muito linda de se ver, né, de como isso é latente no corpo da escola, no corpo discente da escola. Eu que estou no primeiro ano, que são crianças que são sorteadas através das cotas ou não, o número de crianças negras é infinito. Eu trabalhei de substituta no Pedro II, é muito maior, é impressionante como elas entram naquele espaço, né? Como elas se identificam e como elas se veem sobre a questão das meninas e dos meninos, mesmo com toda essa discussão que a gente está vendo aqui, de ter uma equipe multidisciplinar que discute, a gente a gente vive na sociedade atravessada pelos racismos, pelas intolerâncias religiosas, pelo machismo no cotidiano escolar, porque isso faz parte, né? Aí eu sempre trago, aí eu trago do movimento social, aonde vai ter pessoas pobres, pretas, né? Meninas negras, crianças gordas, crianças LGBTs, vai ter, infelizmente, o que vem da sociedade, né? Todos os preconceitos. E a escola, o CAP, mesmo com todo esse debate, com toda a discussão dos professores, se dedicando para trabalhar com isso, não vai deixar de sofrer, até porque o racismo ele é institucional, né? Ele está na própria instituição por si só. Então, assim, é preciso nós que formadores, nós que estamos em formação, a gente possa se comprometer a combater o racismo, né? Todo dia, cotidianamente. Enfim. E aqui, agradecendo a escuta e a roda de conversa, seguimos circulando por aqui e ali, e eu deixo alguns alertas, né? Que algumas sugestões. Estão vendo aí? Caiu? Não, você está aqui, Bia, só que a sua apresentação saiu. Acho que você. Ana, já então te Você agradeço fechou. pela tua fala, mas de qualquer forma, para os presentes ou para quem está nos assistindo e tiver interesse de acessar esse material da Ana Beatriz, né? É só fazer uma solicitação para o nosso e-mail que a gente encaminha o material na íntegra, tá ok? É, Então, isso. segue por favor, Ana, para você fazer suas considerações. Obrigado. Então, assim, a sugestão para nós, enquanto pessoas do campo da educação, precisamos nos afetar pela causa e nos afetar de verdade, formar-se em redes, fazer parcerias quais possam dialogar com os temas de todas as áreas possíveis do campo da escola, sobretudo na educação básica. E é isso, gente.
já deixo com você, Vinícius, que tu diz o material sem nenhum problema. Obrigada, Excelente. gente, Então pela faz a escuta. passagem oficial do bastão para a Luciana, sua parceira de obra. Isso, vamos lá. Ai, Bia, lindo. Gente, eu estou aqui aprendendo pra caramba, né? Porque eu já vou pedir licença que eu não sou geógrafa, né? Mas eu trabalho aí com educação para as relações étnico-raciais, com formação docente. Então, primeiro, eu vou agradecer muito a Bia pelo convite, ao Vinícius, né, por essa oportunidade. E já começo falando assim, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ah, meu pai, aí, agora que ela não quer aparecer. Enquanto você abre, Luciana, a Tá. geografia é uma ciência que emana da vida, então todos nós podemos conversar sobre isso, inclusive os pedagogos, os historiadores, quem tem interesse em debater educação, tá ok? Aqui é para anos iniciais, anos finais, médio. O foco são as infâncias, mas a geografia é para uso fruto de todos nós. Fique à vontade. Tá ótimo. Peraí, deixa eu só abrir aqui e compartilhar com vocês. Estão vendo? Sim. Deixa eu só encontrar aqui onde está o arquivo para eu poder... Está na tela de título, Representações e a Lei 10.039. Deixa eu só encontrar onde ele está aqui, né? na janela. Não, é tentar ampliar, mas é porque eu não estou achando ele aqui como arquivo. Mas, de qualquer forma, está bem nítido, já pode seguir. Tá. Não, é porque é isso, eu não estou conseguindo encontrar onde ele está aberto. Ah, tá. Vê se agora passou. Passou sim, Lu. Mudou. Passou, Tá. passou. Deixa eu botar aqui em termos de apresentação. Tá, deixa eu voltar aqui. Eu não estou vendo ninguém, tá, gente? Então, aí, qualquer coisa, você vai me interrompendo, tá, Vinícius? Então, como eu falei, assim, agradeço a Bia. Bia é uma parceira, e aí trago o que a Bia trouxe muito na fala dela, dessa questão do comprometimento, né? Quando a Bia nos chama, quando eu chamo a Bia, é um chamado, né? E é um chamado muito que a gente aprende no coletivo de mulheres negras, né? Se uma de nós chamou, a gente vai atender. E aí é todo esse compromisso com o enfrentamento ao racismo cotidiano escolar. Então, a minha proposta hoje é a gente conversar sobre representações, a Lei 10.000 e, sobretudo, pensar no que eu venho pensando há muito tempo junto com a Ana Gomes, que é uma outra parceira nossa de ativismo do movimento de mulheres negras, que é pensar um pouco de uma maneira mais focada no gênero, né? Que é o lugar de menina negra é na escola. Eu trouxe essa mulher lindíssima, que é uma mulher fulane. A gente falou mais cedo, né, nessas desconstruções, nessa falta de representação de África, né? Então, eu sempre procuro trazer um provérbio, e aí identifico de quem é o povo, né? de quem é o grupo étnico. Então, eu trabalho bastante também com representação. E aí, eu vou abrir a minha fala assim, com essa... E por que eu trago o lugar de menina negra para a gente pensar nessa infância negra, né? Geografia das infâncias, a gente está pensando em espacialidade, né? Eu estudei um pouquinho. E no território, a gente está pensando também um pouco nas desigualdades de gênero, né? Que estão tão postas, né, na sociedade. Então, eu trago aqui, para a gente poder começar a pensar sobre por que eu trago lugar de menina negra na escola, né, e por que, enquanto a gente está aqui como docente, né, estudando, fazendo nossas pesquisas, né, e pensando como que a mulher negra ela sempre está ali. Se há uma resistência pelo território, é a mulher que vai estar ali. Se há uma luta pela educação, é uma mulher negra que também vai estar ali, ou uma mulher indígena, ou uma mulher quilombola, que vai estar ali lutando pelo direito da qualidade da educação de seus filhos e filhas, né? Então, essa menina, a Tuésia Souza, ela tem 18 anos agora, mas ela, aos 16, ela começou a fazer uma busca
busca ativa na sua própria escola, porque ela começou a perceber que no ensino fundamental 2, veja, no ensino fundamental 2, aquele que está mais pertinho do ensino médio e distante da educação infantil, mas que fica ali um pouco no hiato, um pouco atravessado por várias questões, mas é o que está mais pertinho do ensino médio e, consequentemente, o que está mais pertinho ali do ensino superior. Então, ela começou a perceber que as meninas negras elas iam desaparecendo na educação infantil, no ensino fundamental, anos finais. Ela ia desaparecendo, ou porque ficavam grávidas, ou porque sofreram violências, ou porque tem aquele grande estereótipo do cuidado, né? E aí a gente também esbarra no patriarcado, no sexismo, né? E nessas representações que são aí depositadas, sobretudo nas meninas e sobretudo nas meninas negras. Então a Tuese ela vai falar uma coisa que para mim vira uma chave para a gente poder pensar na trajetória escolar de meninas negras, né? Um dos meus maiores sonhos para as meninas no Brasil é que todas nós possamos alcançar o que queremos e obter a educação superior que desejamos e merecemos. Quero que todas nós nos tornemos médicas, enfermeiras, advogadas, jornalistas e ativistas. E aí, quando ela traz isso, né, a gente logo vai remeter na educação infantil, né? Porque eu tenho que pensar, a gente vai pensar em quais são essas infâncias que têm o direito a uma educação de qualidade, a uma educação representativa, né? Quais são esses corpos dessas crianças que estão dentro da escola e que são invisibilizados. Eu vou até encerrar minha fala lá no último slide com a fala da Zoilda Loreto da Trindade, onde ela fala que educar para a invisibilidade é a morte em vida. Então, para a gente poder pensar, e sobretudo pensar o que educação tem a ver com raça e o que educação tem a ver com gênero, eu trouxe 4 pilares para a gente, enquanto, né, vocês, sobretudo, que estão aí na escola, que estão sendo formados pesquisadores e pesquisadoras desse campo, assim, pensando, né, na geografia, nessa sua complexidade, para a gente aprofundar a discussão sobre evasão escolar, e aí o nosso comprometimento, né, enquanto pessoas docentes dentro da escola, estabelecer diálogos sobre educação antirracista e não sexista, e aí eu trago um pouco, são esses um pouco dos desafios, eu acho, né, que tanto a gestão, quanto a coordenação pedagógica, quanto os professores e professoras meio que estão expostos, né, no seu cotidiano. Então, propor reflexões sobre a naturalização das violências contra meninas negras na escola, valorizar a frequência escolar como princípio de direitos humanos para o acesso a uma educação de qualidade. Isso aqui eu acho que já deve ser do conhecimento de vocês. Essas 3 figuras eu recortei de alguns materiais didáticos, né? Esse aqui, no ano passado... Luciana, não está passando para mim. Vê se agora passou. Ele fica lento. Baixa a barra de rolagem, Luciana, porque acho que quando ampliou a imagem, perdeu a possibilidade da gente acompanhar. Reduz o tamanho e aí passa com o mouse. Faz esse... Aí, passou. Obrigado. Passou. Viu? Tá. Sim. Então, vai ficar assim, tá, gente? Eu não vou aumentar. Porque se eu aumentar, eu acho que eu perco a coisa de... Não, tudo bem, pode continuar. O importante é você continuar com qualidade de apresentação. Tá. Pode seguir. Então, quando eu trago aqui esses 4 pilares para a gente poder pensar, né? Quando eu digo lá que um dos nossos desafios é estabelecer diálogos sobre educação antirracista e não sexista com as instituições de educação, a gente está pensando no material didático também, né? E quais são as representações que estão nesses materiais didáticos? Aqui a gente está vendo, né? A água, se não cuidar, pode acabar, e ali a representação ali de mulheres negras, né? Com a cuia na cabeça, como se essa representação fosse só destinada para esses corpos, né? Aqui é um material didático, paradidático, de um livro infantil que circulou aí no 6º ano de uma escola pública, e é isso, traz a romantização, né? Enquanto as crianças estavam no navio negreiro, traz a romantização dessa travessia violenta da qual passamos, né? Então, e aí um outro exemplo de material didático, circule o lar em que as pessoas estão felizes, né? E aí o lar que foi circulado onde as pessoas estão felizes é um lar onde a gente vê ali representações de crianças brancas.
Então, eu acho que... E por que eu estou trazendo isso, né? Porque é uma responsabilidade nossa, eu acho. Que é esse comprometimento de olhar com mais criticidade o que chega para a gente, né? O que a gente vai pensar sobre prática pedagógica, o que a gente vai pensar sobre o tal do antirracismo, né? Então, um outro pilar que eu trago para a gente poder pensar é aprofundar a discussão sobre evasão e exclusão escolar, com foco no antirracismo, não sexismo. Trago essa fala aqui de Lélia. E aí trago esse estudo, porque eu acho que é importante também, gente, a gente, quando está nesse lugar de formação, né, e sobretudo quando a gente vai se formar professor e professora, a gente pensar nessas produções que são realizadas, não pelos órgãos institucionais, nacionais de pesquisa, mas também pelas organizações do movimento negro que qualificam os dados nacionais sobre educação. Por que eu estou falando isso? Isso aqui é um estudo de 10 institutos de mulher negra, quando elas vão olhar o município de São Paulo e identificam ali, né, e aí produzem esses estudos da educação de meninas negras em tempos da pandemia, o aprofundamento das desigualdades. Então, elas trazem uma recomendação muito interessante, e aí eu queria falar disso aqui que está em negrito, né? 15% dos meninos dedicaram ao menos 6 horas aos estudos. Esse estudo, ele viu o acesso das meninas, né, e dos meninos negros, das meninas negras e meninos brancos e meninas brancas, né, naquela conjunção, naquele cenário que a gente estava no meio da pandemia, né? Como é que as meninas acessavam o material ou não. E aí ela traz esse dado aí, para a gente poder pensar, esses meninos aqui que ela está falando, o estudo, são os meninos negros. Então, eu tenho que 15% dos meninos negros dedicaram ao menos 6 horas aos estudos, e entre as meninas, esse índice foi de 8%. Então, é só para a gente poder pensar juntas, né? Pensar juntas e juntos, né? De como que essas desigualdades de gênero, elas também vão estar na escola e elas também vão afetar as meninas negras, né? Indígenas e quilombolas. Oi. Luciana, eu só pedir uma parte para situar quem está nos assistindo também, que a Lei 10.639 ela exerceu uma força sobre a elaboração do material didático, que foi algo que você tocou aqui. Só que a gente percebe que, mesmo assim, ainda tem uma força de imagem, né, que concentra a maior parte dos estereótipos brancos no livro didático, que não reflete o potencial da nossa sociedade, né, até os cortes do IBGE. E outra, não basta só falar de negro, né, como diria o meu orientador, o Amaury Mendes Pereira, mas a Lei 10.639 ela chega com uma potência que é de você trazer imagens de fato positivas, que sejam famílias negras que apareçam e sejam bem representadas, ou heróis e personalidades, forças na política, e muitos dos livros didáticos eles cumprem a exigência formal do MEC, que cada vez mais, né, passou por um processo de reformulação e até grupos, né, ligados a professores negros, ao movimento negro na educação, eles foram cerceados, né? Então, você tinha uma participação muito maior desse grupo para exigir que os livros lá no MEC tivessem uma melhor qualidade, né, em relação às representatividades, e isso foi se perdendo também com o tempo, né? Então, a lei está nesse desgaste também, né? Porque sofre forças sociais, né? Sofre diversos movimentos ali para atender o que a lei implica, mas de qualquer forma também as editoras dão aquele jeito, né, de burlar alguns dos pedidos, e aí acontecem publicações como essa que você mostrou, não só da família negra, ou a família branca, né, sendo privilegiada, como a própria diáspora, né, como se fosse algo romântico e positivo, que os negros não sofreram, né, que houve até brincadeiras dentro do navio negreiro, que é algo impensável, né, como o Atlântico, o maior cemitério do planeta, né, nesse período colonial. Então é só para a gente poder pensar também que a força da lei está presente no PNLD, né, nos órgãos que vão observar os livros didáticos, mas ainda não é suficiente. O que a gente tem conversado aqui é num caminho de situar também quem está acompanhando essa discussão, para pensar que tem sempre os movimentos e os contramovimentos, né, no cotidiano da escola. Quando a gente vai escolher livro didático, o tempo é pouco, né? Então, para observar essas nuances, tem que ser realmente um grupo bem comprometido, que foi a palavra que a Ana usou no começo da conversa, né? Só para a gente pensar nisso também, no material didático.
Eu vou te complementar, assim, porque quando a gente vai pensar no material didático, né, a gente. E aí, o que é um chamado, né, que a gente está fazendo, tanto eu quanto Bia, aqui nessa nossa fala, né? Há de haver uma criticidade no olhar da escolha desse material didático, né? Mas foi o que você falou, né? O racismo ele está tão institucionalizado que aí, às vezes, a compra, e às vezes essa percepção do que é um material didático paradidático adequado, né, para a gente poder falar de educação antirracista, porque, veja, quando a gente está falando de educação antirracista, a gente está falando de uma educação que é currículo. Eu estou falando da educação. Eu não estou fora da discussão do campo da educação, né? A educação antirracista é educação. Então, é isso que também a gente precisa, enquanto formador, formadora, professor, professora, e que viraremos gestores e coordenadores pedagógicos, é olhar aquele plano de aula daquele professor, daquela professora, se você é coordenador, né? E ter um olhar afinado para uma educação que a gente chama aí equitativa, né? Para a educação ser equitativa, ela precisa ser, sobretudo, antirracista e antissexista. Então, enfim, é só para complementar mesmo a tua fala. Sobre reflexões sobre a naturalização das violências contra as meninas, a gente fez uma pesquisa, porque eu também, hoje eu estou como especialista em educação de um projeto de educação antirracista, então a gente fez uma pesquisa no ano passado, onde a gente foi e avaliou a percepção de 2.000 pessoas, né, com um perfil profissional, de pesquisa amostral, né, relativo à região, né, idade, raça, cor, gênero, região do país. Então, tem um determinado espaço da pesquisa que a gente pergunta assim, em quais desses espaços você sofre ou já sofreu racismo? Olha isso, 34% das pessoas afirmaram já ter sofrido racismo na escola, faculdade e universidade. Quando a gente desagrega esses dados e a gente pergunta os tipos de violência, a gente vê aqui que 34% dos homens pretos, eu estou falando de cor, dizem sofrer mais violência física na escola, enquanto 29% de pessoas pretas, mas eu tenho 34% dos homens pretos e 25% das mulheres pretas que sofrem violência física na escola. Quando a gente pergunta sobre violência psicológica, a gente vai ter as mulheres brancas lá no início. E as mulheres brancas e pardas bem abaixo. E os homens pretos também bem abaixo. Então, quando eu estou propondo aqui uma conversa, né, sobre gênero. Quando a gente olha, as mulheres pretas, elas sofrem tanto violência física quanto violência psicológica na escola, enquanto os homens pretos sofrem mais a violência física. Então, veja, as mulheres negras, as mulheres pretas, elas sofrem todos os dois tipos de violência, tanto a física quanto a psicológica. E quando a gente vai perguntar, desagrega mais ainda e faz um tipo de pergunta que é, na sua opinião, o que motivou a violência que sofreu na escola, 31% vai dizer que foi a aparência física. E 63% das mulheres pretas identificam que o principal motivador de violência nas escolas é raça e cor. Então, isso é um assunto que a gente precisa discutir e levar com muito comprometimento, né, nas nossas ações, nas nossas pesquisas, na nossa sala de aula, onde a gente tiver, gente, porque... E aí eu trago esse mapinha aqui do Brasil, com alguns dados, né? O CERT vai comprovar que 93% das crianças e adolescentes que trabalham são meninas negras. Né? Eu só estou trazendo um pouco desse recorte para a gente ir pensando junto em como as desigualdades raciais e de gênero atravessam a trajetória escolar dessas meninas. Quando eu volto lá no estudo de Guelé 10, aquele estudo que eu apresentei, do estudo da trajetória das meninas negras em tempo de pandemia, elas vão trazer essas recomendações, né? Impulsionar uma agenda de intervenção social, pessoas e instituições comprometidas com a equidade e igualdade, estudos e pesquisas que devem evidenciar as barreiras existentes para a efetivação dos direitos educativos da população negra. Trago aqui algumas fotos, né?
E aí eu vou falar um pouco também dessa importância do movimento de mulheres negras, que foi onde a gente começa, eu e Ana Gomes, que estamos aqui na foto, quando a gente começa a pensar essa campanha, e quem nos apoia é o Fórum Estadual de Mulheres Negras. Então, a gente vai para a Marcha de Mulheres Negras, a gente faz exposição, a gente leva a nossa campanha para dentro de algumas universidades e propõe essa reflexão, né, sobretudo ali na área das licenciaturas e tal. Uma outra questão que eu queria trazer para a gente poder pensar é sobre a educação escolar quilombola, né, como um direito a ser efetivado, porque quando a gente está pensando em território, a Bia trouxe na fala dela, né, como é que o território de Japeri, como é que o território de Mesquita, isso, né, isso impacta essa produção de conhecimento, está dentro da escola, está fortalecendo aquela criança que está dentro da escola, e aí eu trago como território para a gente poder pensar a educação escolar quilombola, porque a falta de escolas perto das suas comunidades quilombolas, fazem com que aquelas crianças, né, elas tenham que sair do seu território para estudar em outro lugar. E aí acabam não voltando. Então, eu trouxe essas questões também, a invisibilidade das infâncias quilombolas no contexto da infância, enquanto direito, a expulsão da adolescência e juventude que saem em busca por melhores oportunidades de ensino, e aí a gente tem evasão escolar, ocupação de espaços fora dos territórios, negação de horizontes e possibilidades. E ainda tem a negação da identidade dos sujeitos, né? Porque território humana também é questão da identidade, né? Quando você não está presente naquele espaço, você vai estar em outro espaço, e isso vai deslocar também a pessoa, né? A sua relação com o vivido ali. Exatamente, é isso aí. Então, eu trouxe já para ir finalizando, né, algumas possibilidades, caminhos e propósitos, e eu falo de um lugar onde eu faço muita formação docente, né, com professores e professoras. E, às vezes, eu chego lá preparada para falar sobre uma coisa, sobre a lei ou sobre as diretrizes, que são documentos importantíssimos que a gente precisa ler. O novo PENERC que está aí, a gente precisa ler diretrizes para a educação escolar quilombola, a gente precisa entender o que as diretrizes estão nos exigindo, a gente precisa fazer uma leitura da BNCC, né, e ver de que forma essa BNCC ela dialoga com as relações raciais, porque uma coisa também, gente, é a gente pensar nos cotidianos, e você falou isso, né? A gente tem a lei, né? A gente tem ainda um documento muito mais importante, que são as diretrizes que vão nos dizer o como. A gente tem a lei, que legisla, e a gente tem as diretrizes que vão nos dizer o como. Como que a gente faz, né? Como é que a gente implementa? Como é que a gente trabalha com isso? Mas são duas questões que estão aqui em cima, né? A legislação. Mas o que a gente precisa pensar enquanto professor que vai estar lá no chão da escola, na escola, são os cotidianos, porque quando aquela professora que é intolerante e religiosa não faz um carinho, não afaga uma criança, um bebê que está com seu quelé, ou que ela sabe que é de uma religião de matriz africana, ela está cometendo uma violência, né? Então, ela precisa cumprir a lei, porque tem uma lei a ser cumprida, mas e o cotidiano? O cotidiano, o que aquela professora faz quando ela fecha a porta? E ela sendo uma pessoa intolerante religiosa. Então, isso tudo a gente precisa também pensar, porque a questão da religião, né, sobretudo a religião neopentecostal, que a gente precisa também, gente, e aí eu trago isso para a gente poder pensar. A gente precisa tirar um pouco da caixa de botar todo mundo no mesmo saco, né, em relação às igrejas. Eu sou uma mulher candomblessista, mas eu estou começando a enxergar, né, quem é quem nesse viés, né? Então, a gente precisa também pensar de como que as igrejas neopentecostais estão já dentro da escola. E como que a gente, professor, gestor, professora, vai trabalhar isso, né? Que eu também trabalhe isso sem ser a tal da pedagogia do evento, a tal da pedagogia do 20 de novembro. Então, eu trago aqui algumas possibilidades para a gente pensar, sobretudo os resgates de nossas africanidades, né? Depois eu vou liberar essa apresentação também. Ô, Luciana, então, mas você pode tocar realmente nessas propostas didáticas aí que eu estou percebendo que muito interessantes, para que as pessoas possam ter
pelo menos um plano geral, né, de como que se trabalha essas relações raciais na escola, como você discute esse outro currículo, né, que normalmente a gente não tem tanto acesso, assim. Excelente teu material. Porque e a gente tem um material, porque eu costumo falar muito isso, e a Bia também trouxe isso. A gente tem 20 anos da Lei 10.669, a gente tem muita coisa. E aí, quando eu chego na sala de formação docente, encontro lá 40, 50 professores e professoras, vamos falar, então, sei lá, sobre... existe uma certa... muito desconhecimento, né? Sobre as diretrizes. A diretriz curricular quilombola, então, a gente é quase zero. Mas, veja, eu não quero, de jeito nenhum, que a minha fala seja direcionada apenas à responsabilidade do professor e da professora. Existe um sistema, uma rede. O professor e a professora fazem trabalhos exitosos, porque a gente tem resultados de trabalhos exitosos de práticas pedagógicas antirracistas, muito interessantes na escola, mas não é somente a responsabilidade do professor e da professora. A gente precisa envolver gestor, coordenador, só para finalizar, que acho que eu já falei muito, eu trouxe aqui para a gente pensar o que de fato estamos querendo falar sobre educação o que é educação antirracista. Se eu não pensar em interseccionalidade de gênero e raça, eu não estou fazendo educação antirracista. Se eu não reconhecer que o racismo é um sistema de opressão, eu não estou fazendo educação antirracista. Se eu não reconhecer que nas nossas escolas o racismo existe, se eu não reconhecer que existem outras cosmopercepções de mundo, sobretudo de religião, filosofia, conhecimento e ciência, também não. Eu preciso entender quais são as políticas públicas, por que elas existem, e por que da importância das cotas raciais. E por que vidas negras importam, né? E pensar, sobretudo, na branquitude e os seus privilégios, no sistema da branquitude, né? Eu acho que aqui a gente já tem um pouco desse entendimento. Então, e aí eu trago essa reflexão, né, de que a Lei 10 é um caminho aberto e possível para todas as reflexões que a gente trouxe agora, né? A Lei 10, a 11, as diretrizes, porque a gente tem um trabalho, gente, que é um desafio, que a gente esbarra o tempo inteiro na televisão, na mídia, mudou muito de 15 anos para cá, mas ainda está muito aquém do que aquilo que a gente representa, do que aquilo que a gente quer mostrar para as nossas crianças. Porque, senão, isso aqui, essas representações, até mesmo, gente, a manchete de uma notícia, ela é pautada na colonialidade. E a colonialidade, ela é racista. A colonialidade, ela é patriarcal. A colonialidade, ela é sexista. Que são outras representações. Olha a análise semiótica do Charlie Brown, gente. O Charlie Brown foi um desenho que me acompanhou na minha infância. Olha a análise, por favor, olhem a análise desta representação desse desenho, que pode estar na mão das nossas crianças. Isso é representação semiótica, entra aqui, no cérebro. A semiótica me atrai bastante, porque a semiótica, se a gente não mudar a nossa semiótica, se a gente não mudar as nossas representações sociais, é isso aqui. A análise semiótica dessa foto aqui, do Charlie Brown, todos estão num tipo de cadeira parecido. Olha aqui, de madeira. Ele está numa cadeira diferente. E ele está como, gente? Ele está sozinho na mesa. Isso aqui foi uma manchete de um jornal de 2019. Eles são o futuro do Brasil. Procurem, achem aqui uma criança pardinha, parda que seja. A gente não encontra. Então, eu trago aqui esses pensadores e pensadoras negros e negros, eu trago aqui um casal negro se amando, eu trago a Mãe Beata, eu trago a Betiza, eu trago a Joselina, Lélia, Francis Fanon, a Zoilda, Conceição da Trindade, Conceição Evaristo. E aqui
uma linda mandala dos valores afrocivilizatórios brasileiros, produzido pela nossa querida Azoilda, que é interessantíssimo de se trabalhar. A Bia trouxe, né, a questão da secularidade. E é um material interessantíssimo para trabalhar infâncias negras, para trabalhar geografia, para trabalhar história, para trabalhar ciência, para trabalhar... Porque isso aqui é a cara da educação infantil. Educação infantil é muito do que a gente percebe aqui. Então, para finalizar, e já agradecendo, eu trago essa fala aqui da Zoída Loreto da Trindade, que é essa mulher aqui, referência da educação para as relações étnico-raciais, e ela vai pensar também muito a infância negra, quando ela fala: nós, educadores e educadoras, temos responsabilidade social e, oxalá, sensibilidade para com a dor e o sofrimento do outro, cuidado e atenção para com as necessidades existenciais do outro, no intuito de potencializar a necessidade de levar em consideração de maneira crítica a afetividade no cotidiano escolar como fator importante para a compreensão do humano. Deparamos-nos com outro aspecto relevante para essa compreensão, a complexidade humana. Aí, acho que é isso, gente. Obrigada. Desculpa aí se eu me estendi no tempo. Vou parar aqui meu compartilhamento. Luciana, trabalho fantástico, muito significativo e fundamental para a gente fazer uma releitura, né? De não só revisar os materiais didáticos, mas refletir, sobretudo, sobre o papel, né, dos professores, dos coordenadores, de quem é a equipe pedagógica numa escola, né? Porque foi dito aqui por algumas pessoas, né, que o racismo é institucional e esse combate, ele precisa de aliados também, né? Você falou da religiosidade, da dificuldade que a gente está tendo hoje em dia, né? Não só nas relações educacionais, mas na política também, né? Isso está dentro da nossa sociedade, mas nas escolas, esse trabalho de reflexão, uma releitura dos materiais e principalmente, né, de uma conscientização sobre o papel da lei na nossa prática, ela é transformadora, né, porque faz com que outras pessoas que desconheçam o que é a lei passem a problematizar isso. Poxa, eu não fazia, agora eu estou passando a fazer, conhecer novos materiais, por isso que eu achei muito interessante aquele encarte que você traz, né, com diversas possibilidades de prática, porque não é só esperar que o currículo faça, como você falou que a lei sem os agentes não tem força, né? Então ela precisa que nós façamos a nossa parte, né? Que é traduzir isso nas práticas sociais e pedagógicas. Mas eu sei que vocês duas já fizeram uma fala, mas eu queria colocar uma pergunta para ambas, né? A Luciana trabalhou muito a questão de gênero e também, né, essa interseccionalidade, né, a partir das meninas negras. E dentro do seu material, eu vi aquela questão dos gráficos. Eu penso que esse material, Luciana, ele pode ser discutido inclusive com crianças que têm um repertório muito interessante e vívido para ser conversado em sala de aula, né? Falar sobre essa questão da violência verbal, da violência física, também com essas meninas que estão aí passando pelos anos iniciais, né, chegando nos anos finais e tendo essa trajetória interrompida, que foi justamente o movimento que você fala, né? Desse por que sumiram? Eu vou procurar minhas colegas. O que aconteceu? Essa buscativa, né, que uma das estudantes faz, mas que a gente trabalhando no início dos anos iniciais, isso pode contribuir também, né? Então, eu queria que você comentasse sobre esse movimento, né, de discutir, por exemplo, gráficos do GLE10 ou de outras fontes, né, como CERT, né, que vão problematizar as questões de violência contra as meninas negras, por exemplo. Queria que você falasse mais um pouco sobre isso. E, Ana, para você, eu deixo uma reflexão também, né, porque você trouxe pensamentos de afro-latinos, afro-americanos, e foi muito interessante te ouvir sobre as possibilidades, né, que a gente trabalha no CAP, mas também queria te ouvir sobre como você está percebendo esse trabalho das expedições. O que é levar crianças, que é um trabalho acadêmico feito com adultos, né, na universidade. Você já narrou que o curso de geografia ele não discute as questões negras, né, em nenhum âmbito.
isso é um fato, né, porque emerge da colonialidade, mas como que você tem percebido esse movimento das expedições com as crianças, que são produções narrativas, mas também de vivências espaciais da cidade? Então, deixo uma questão para as duas e Dani está inscrita também. Fica à vontade, Dani. Oi, boa noite. Eu vou falar rapidinho, porque eu vou ter que atender aqui. Eu queria agradecer muito a apresentação de vocês e só complementar, né, até na pergunta do Vinícius, é só um comentário mesmo, que quando você está falando nessa possibilidade de trabalhar o material com a criança, a questão dos gráficos, o quanto é um material também que rompe a questão da barreira disciplinar, né? Porque principalmente quando a gente fala da questão da educação antirracista, dessas discussões voltadas para a questão racial, questão de gênero, elas acabam tendo muita capilaridade na área mais voltada para as ciências sociais, história, geografia, língua portuguesa, literatura, né? Quando a gente sabe que é uma discussão que tem relação com a questão do conhecimento, então precisa ser feito em todas as áreas. E aí essa possibilidade que o Vinícius coloca, né, as possibilidades do material da discussão que você trouxe, acho que são muito abrangentes nesse sentido, podem ser discutidos a partir desses diferentes lugares, né, de construção do conhecimento. Então, achei bem bacana. E agradecer muito, assim, foi muito bacana a exposição de vocês, muito legal, importante, né, ouvir duas mulheres negras com um trabalho tão representativo, tão bacana, de fato, acho que nos afetou bastante. Obrigada. Obrigada a você, Tudes. Luciana, eu? Quem começa? Meu amor, Agora você deixa a Luciana manda. começar e você finaliza. Vai. Eu já ia falar que a mais velha, né? Porque assim, não é mais velha de idade, não. Não é a mais velha de idade, é a mais velha no movimento de mulheres negras, né? Então, quando ela fala, a gente tem que não, ó, é assim. Tá. Então vamos lá. Eu acho que obrigada a todos, obrigada, Vinícius, e todas as pessoas que estão aqui na sala, né, pela essa escuta. Eu acho que essa palavra afetar, né, que eu coloquei, que o Luciana colocou, que Tudes e Vinícius têm falado, isso é muito importante para aquilo que a gente está discutindo, né? Se afetar com essa causa, com essa possibilidade de troca, de pensar no outro, se você é uma pessoa, né, nesse mundo colonial que a gente vive, na sociedade moderna e colonialidade que a gente vive, né? Porque aí é bom a gente frisar que existem pessoas, professores brancos, parceiros e pesquisadores brancos, parceiros nessa luta, né? O racismo não vai acabar com só as pessoas pretas falando e brigando, muito pelo contrário, né? A gente precisa de corpos nessa luta também. E corpos brancos também, porque branco também é uma raça, né? E está nessa discussão também, né? E hoje a gente vê um número de pessoas discutindo branquitude, como a própria Luciana falou, a branquitude é o sistema, né? A pessoa branca, ela está nesse sistema, mas ela também precisa se colocar, ela precisa se comprometer. Porque, assim, eu ouvi uma pesquisa, Luciana, não sei se você deve conhecer as meninas lá da Paraíba. Foi ontem que eu ouvi um podcast dela, das meninas lá da Associação de Mulheres Negras da Paraíba, muito famosas, a Baiomi, acho que é a Baiomi, e elas fizeram uma pesquisa, um levantamento na Paraíba de quem são as pessoas na escola, de quem está trabalhando com a Lei 10.639 no estado da Paraíba. E aí, 70% professoras negras, 20% professoras, 33% professoras brancas, 19% professores negros, 11% professores brancos. No universo a rede estadual, desculpa, da Paraíba. E aí, eu fiquei assim, você estava falando, eu fiquei pensando nos nossos comprometimentos. Então, nisso, as mulheres, elas são mais comprometidas que os homens. Quando você falou, você abriu falando, né? É a quilombola, é a indígena, é a mulher branca empobrecida, né? Que está trabalhando, que está lá na linha de frente para qualquer direito a nós. E aí, quando o Vinícius fala, me provoca sobre a possibilidade, né, de que a gente vem trabalhando,
que esse trabalho no CAP, ele começa lá em fevereiro, né, com a primeira expedição ali andando em torno do CAP, do Rio Comprido, com a história da cidade, e depois a gente vai para o centro do Rio, para a Pequena África, né, com o território que se chama Pequena África, que ele é até muito mais amplo, e agora ir para Paraty com criança, né, com 60 crianças, de 10 a 12 anos, do 5º ano, que vem discutindo essa espacialidade, a partir até de si, o que eu penso das vivências espaciais dessas crianças é que elas estão conseguindo refletir a importância desse lugar, de ter a sua infância, né? De pensar nas possibilidades. Eu vi um menino branco falando que adoraria ter conhecido o Heitor dos Prazeres. E aí eu perguntei por quê. Ele falou assim, pô, ele parece... eu penso que ele se veste bem, que eu passei um vídeo, ele se veste bem, ele parece muito legal, ele parece até com meu avô. De se ver naquele corpo que não é parecido fisicamente com ele, mas que na memória dele, e que aí são as geografias imaginativas negras que a gente coloca nesse corpo discente, que não é só da criança negra. Porque o espaço, ele é negro, mas é que as crianças brancas estão inseridas, elas precisam entender esse lugar. Né? De quando o menino negro pergunta assim, Bia, mas nessa discussão de briga, né? Dessas coisas das violências, pequenas violências, né? O que eu faço quando meu amigo que é negro, ele é ofendido? O que eu faço? Eu falo, o que você acha que você tem que fazer? Você tem que brigar, cair na porrada com quem te xingou, o seu colega? Não. Então o que você tem que fazer? É refletir junto mesmo. Sabe? Porque você não é uma pessoa negra. Você nunca vai sentir, você vai ficar chateado, você vai chorar com seu amigo porque ele está chorando. E de você acolher, de você entender que existe racismo. E aquilo que você colocou, Luciana, daqueles compromissos. Se você não entende que na escola tem racismo, você não está fazendo educação antirracista. Se você não entende que a instituição, por si só, as estruturas, a gestão, pode ser racista também. Você tem que ter esse sentimento, esse entendimento, né? E aí, quando eu penso que a expedição que a gente vai fazer agora em outubro, logo depois do Dia de Professores, pessoas que gostam de trabalhar, ela é uma possibilidade de vivência para essas crianças únicas. Muitas delas ali nunca saíram do Rio de Janeiro. Muitas já foram para fora do Brasil. Mas a experiência será única, porque elas vão imbuídas. Eu sempre falo com eles, a gente não vai passear, sabe? A gente não vai ser turista. A gente vai para uma expedição onde a gente trabalhou, onde a gente pesquisou a população caiçara, a população indígena, a população preta. Né? Eu levei os mapas, últimos dados do IBGE da cidade de Paraty. A gente construiu o ciclo do ouro, o ciclo do café, a gente contou a história, né? A história da decadência da cidade de Paraty, e hoje a gente está trabalhando, você trabalhou com a fauna, a vegetação, e de que corpos estavam inseridos nessa discussão. Isso é para a vida. Eu tenho certeza que daqui a 25 anos você vai encontrar com essas crianças, elas já vão lembrar desse momento. Porque não é um passeio escolar. A gente não está fazendo vaquinha, a gente vai passear. Não, a gente vai fazer uma expedição, onde a gente vai lá nos quilômetros da Independência, Copia da Independência, a gente vai lá na aldeia Pataxó, a gente está trabalhando agora com a aldeia Pataxó, com os povos originários, e toda a situação da especulação imobiliária que está tendo em Paraty, Angra dos Reis, Ilha Grande. Então, assim, é muito importante esse tipo de diálogo real, das vivências reais, né? Não do livro que fica na memória e você viaja. Não, a gente tem uma possibilidade. E é uma escola pública, tá? A gente está falando de uma escola particular que faz essas megas viagens, né? Que a gente sabe. A gente está falando assim, de uma luta, de pais representantes que ajudam dinheiro, que se faltar para cobrir o outro, a outra criança. Então, esse comprometimento, né, esse currículo emancipatório, que é emancipatório porque são muitas mãos envolvidas, né, uma equipe pedagógica, uma equipe de professores do 5º ano que está ligado, né, no que está acontecendo, é o Vinícius, é a Tude na outra turma, é a Mônica Liz, é a Glorinha na matemática, de fazer... A gente teve agora, a Tude preparou uma prova de língua portuguesa brilhante, Luciana,
sobre mulheres negras, brilhante. Aquela prova foi brilhante para crianças do 5º ano, e elas amaram as crianças, né? E uma menina negra falou que adorou a prova. Então, você se vê. Então, assim, essa expedição, como esse movimento de deslocamento dessas crianças das suas próprias vivências, fazem, a meu ver, enquanto professora, educadora, etiancista, mas, sobretudo, como ativistas e mãe, de um outro lugar para as mães, para os pais, para os responsáveis, para todas as crianças. Né? A gente vai falar de uma Paraty que é caiçara, que eles entenderam que pelo IBGE, eles vão falar isso para você, Vinícius. Então a gente descobriu que o maior número de pessoas autodeclaradas na cidade de Paraty são pardas. E quem são esses pardos? O que é o pardo pelo IBGE e pelas discussões? Então essas crianças, elas têm um diferencial não só pelos corpos docentes que estão ali, mas pelas próprias discussões que elas trazem das próprias casas. Eu acho que é bem que isso, né? Maravilhosa. Vou emendar. Posso, Vinícius? Pode. Tá. Então, assim, a primeira coisa que eu falo, Lei 10.639, 11.645, diretrizes, educação das modalidades indígenas, quilombola, para a educação das relações étnico-raciais, não é disciplina. É currículo. É currículo. A gente muda currículo a toda hora? Não, mas a gente muda currículo, alterando PPP, alterando prática, olhando criticamente material didático, mudamos. Porque há uma coisa, gente, que já está posta. Sabe o que está posto? A gente não vai voltar atrás. Então, se a escola quiser discutir no amor, vamos junto, pega na minha mão, eu conheço a Ana, eu conheço a Bia, eu conheço o Vinícius, eu conheço a Daniela, eu conheço um monte de gente, de professor negro, que está na escola fazendo, então me dá minha mão e vamos. Ou você vai aprender na dor, porque a gente não dá um passo mais atrás, a gente não volta. E aí, voltando à pergunta do Vinícius e da Tudes, trabalhar com dado, gente, aí eu trago a experiência de professores e professoras que eu lido assim, numa questão de nacional quase, né? Maranhão, Bahia, né? Rio de Janeiro, Recife. Então, eu ouço muito o que esses professores estão trazendo, essas professoras estão trazendo. E aí, o que eles trazem? Né? O como, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Gente, peraí, vamos lá, 20 anos de lei. A gente tem 20 anos de lei aí. Então, vamos organizar o nosso pensamento? Não é possível que você não tenha participado de alguma formação. Então, a gente despertar esse desconstruir, eu não sei, né? Mas, enfim, olhar criticamente aonde a gente está, porque trabalhar com dado desperta uma atenção de crianças, de jovens que estão ali na educação do ensino fundamental finais, iniciais, e diria que até na educação infantil, quando começa ali, né, númerozinho, dancinha, brincadeirinha, ludicidade, a gente precisa transformar essas representações. Se vai ser no miúdo, se não vai ser, se vai ser na formiguinha, se não vai ser, se a escola toda vai vir junto comigo, mas eu vou ter que dar meu jeito aqui, porque não tem como dar, não tem mais como a gente negligenciar, foi o que a gente propôs ali no nosso texto. Então, um outro dado que é muito relevante para a gente poder pensar, tem um estudo de Guelha-10 que avaliou 1.187 secretarias municipais de São Paulo. Eles chegam à conclusão de que 58% das secretarias alteraram seus currículos, mas, no entanto, a maioria delas, quase 50%, só trabalha a lei 10 e 11 no 20 de novembro, a tal da pedagogia do evento. Né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, e como que a contribuição de dados e a produção e a qualificação desses dados pelas organizações do movimento negro, as organizações sociais que lutam pela equidade racial, é importante a gente levar para a escola, porque veja o que eu também vi na Bahia, assim, a falta de identificação de autodeclaração racial. Eles desconheciam o quanto isso é importante para a gente fomentar a política pública no nosso território. E o quanto é importante a gente estimular as nossas crianças a olhar o território. O que esse território produz? Quem é o nosso mais velho? Quem é o contador de história?
Como é que é esse espaço aqui que eu estou, que o meu corpo está? E como que essa escola também está me enxergando? Porque a escola, gente, só nos expulsa. Né? A escola só nos expulsa, e se a gente for olhar com criticidade o EJA, a gente vai ver que teve quase uma infantilização do EJA, porque todas as nossas crianças negras estão indo lá para o EJA, para a educação técnica, porque rico, elite, quando entra na escola, não entra pensando, eu vou me tornar um profissional daqui ou daqui, eu vou me tornar um técnico. Não, ele entra na escola para produzir, na escola, na universidade, para produzir conhecimento. A gente é que é jogado ali para poder pensar, vai ser um técnico, vai ser. Então, a gente também tem que tomar cuidado com essas discussões que aparecem na escola. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi a vocês. Respondeu sim, Luciana. Então, os nossos eventos, né, eles não costumam terminar sem que a gente anuncie o próximo. Então, já queria agradecer demais a presença de vocês, o carinho e o desprendimento, né, de estar numa terça à noite aqui conosco, nos ensinando, trocando ideias, trocando conhecimento conosco, e dizer que o nosso próximo encontro vai acontecer no dia 22 de outubro, e aí a gente vai fazer uma discussão diferente da de hoje. A gente vai falar um pouco sobre a literatura e a geografia, a partir do conhecimento, né, e da vivência de produção de duas professoras do CAP, que é a Soimara e a Glorinha, que vão falar sobre o Circuito Lude, que são obras, né, de uma autora chamada Luciana Sandrone. Então, eu queria agradecer demais, Luciana e Ana Beatriz. Caso vocês queiram fazer uma saudação final aí para o nosso público, a fala fecha com vocês, ok? Obrigado e boa noite. Gente, eu agradeço o convite, Tudes, Vinícius. Foi melhor do que eu imaginava. Eu estava com medo, lembra, Vinícius? Eu falei, a gente não quer falar, não. Tem mais o que fazer, tem uma tese para botar na rua. E aí, está sendo bem leve, bem tranquilo. Muito obrigada a todo mundo que participou aí. Agradeço o convite. E no próximo dia 22, quem sabe eu vejo a Soy e a Glorinha, né? Vai aí, Lu. Ai, gente, obrigada. Bia, obrigada pelo convite, mana. Tamo junto. E Vinícius também. Gente, para quem ficou aqui e ouviu a gente, então, muito obrigada pelo acolhimento. Foi lindo, eu amo. Eu amo. A gente fica nervosa, mas ama. No final Obrigado tá tudo certo. Boa noite, viu? Um beijo, gente. Obrigada, Beijo. todo mundo. Beijo. Tchau. Beijo.